Começando, então, nossa aula aí de poderes administrativos. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo aí para falar de poderes administrativos. Aqui quem fala é o professor Juan Santos, professor de Direito Administrativo. Então, poderes administrativos, na prova, tá? Tem 7. Nos livros, tu pode encontrar 10, 8, 9. Eu pulei algum número aqui, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tá certo. Então, nos livros, tu pode encontrar uma variedade de poderes, porque doutrinador tem essa liberdade para colocar sua opinião, né? Mas a gente só está para acertar as questões de prova. E nas provas, o que cobra são esses 7 aqui, tá? Poder de polícia. Poder de polícia. Não é um poder de polícia qualquer, é o poder de polícia administrativo. Como assim administrativo? Existe um outro poder? Existe um outro poder que não seja relacionado a uma polícia administrativa? Olha, a gente tem que lembrar que é a polícia administrativa porque existe a polícia judiciária. A polícia judiciária ela não está no âmbito do direito administrativo, ela está no âmbito do direito penal e processual penal. A polícia judiciária ela atua diante de crimes e contravenções. Ela atua, ela incide, a polícia judiciária, em relação a pessoas, né, para prender mesmo, né, para lidar com a liberdade dessas pessoas aí. Já a polícia administrativa, ela atua em relação a direitos, bens e atividades. Tá? Ninguém vai preso aqui na polícia administrativa, mas vão restringir teus bens, teus direitos, teus atividades. Na polícia judiciária, ela atua sobre pessoas. Isso quer dizer que alguém está sujeito ao poder do jus puniendi do Estado, que é o poder que pode tirar a liberdade de alguém e colocar atrás das grades, com as sanções privativas de liberdade. Então, a polícia judiciária é do âmbito penal, direito penal, a polícia administrativa é do direito administrativo. São duas coisas diferentes. Por isso que é bom colocar poder de polícia administrativa. A gente vai falar bastante sobre isso nesse curso. Depois, aqui na lista, no número 2, vem o poder disciplinar. Esse poder está relacionado a uma disciplina interna da administração. Ou seja, quem se sujeita a um vínculo específico com a administração tem que andar na linha que a administração disser que é o certo. A gente tem aí o servidor, está sujeito ao poder disciplinar, porque ele tem o termo de posse. O aluno de uma escola está sujeito ao poder disciplinar, porque ele tem a matrícula na escola. Um contratado da administração está sujeito ao poder disciplinar, porque assinou um contrato. Tá? Uma empresa contratada para executar uma obra, por exemplo. E tudo isso permite que a administração possa disciplinar internamente a conduta dessas pessoas, porque elas têm vínculo específico. Poder hierárquico também. A gente vai estudar aqui o poder hierárquico bastante. Esse poder hierárquico, ele já não está no âmbito... esse poder hierárquico já não está no âmbito, né, de qualquer vínculo específico que nem o disciplinar. Para estar sujeito ao poder hierárquico, só existe um vínculo que sujeita ao poder hierárquico. Esse único vínculo se chama vínculo funcional. Quer dizer que o poder hierárquico é uma relação entre órgãos públicos e agentes públicos. Órgão público e agente público tem vínculo funcional. E por isso existe uma relação superior-subordinado. Um órgão que manda é o órgão superior e um órgão que obedece é o órgão subordinado. Poder hierárquico. Um agente público que manda é o agente público superior e um agente público subordinado é o agente público que obedece. É o chefe e o subalterno. Isso é poder hierárquico, para coordenar as ações da administração. A gente vai falar sobre essas coisas também. A gente vai falar do poder normativo. A gente vai falar do poder regulamentar. Eles estão no mesmo âmbito. São esses dois poderes que permitem que a administração emita uma regra que todos têm que cumprir. Essa regra tem caráter externo, foge aos muros da administração e alcança pessoas de fora da administração, regulamentando, normatizando, colocando regras para as pessoas cumprirem. O poder normativo e regulamentar dão origem a atos análogos à lei. Só não são lei porque não vem do Congresso, vem da administração. Não são atos legislativos, são atos administrativos. Né? A gente vai diferenciar esses dois aí, vamos fazer bastante questões disso aí. Também a gente tem que estudar o poder vinculado
que é muito simples, a prerrogativa que a administração tem de praticar atos vinculados, e a gente tem que estudar o poder disciplinar, ou melhor, discricionário. Poder discricionário e poder vinculado, a gente já não estudou isso? Olha, a gente já estudou isso, sim. Poder vinculado e poder discricionário é a mesma coisa que ato vinculado e ato discricionário. O poder discricionário é o poder que a administração tem de praticar um ato discricionário. Tudo que tu sabe de ato discricionário vale aqui para o poder discricionário. Poder vinculado é o poder que a administração tem de praticar um ato vinculado. Tudo que tu sabe de ato vinculado vale aqui para o poder vinculado. Tá? Então, o assunto está no quadro já. Vamos para as questões. Não dá ainda, né? Eu sou fã de um professor que fez isso uma vez, né? Ele deu uma aula de razão e proporção. Botou 4 setas no quadro só. E o assunto estava no quadro e ele começou a resolver questões. Uma didática incrível. Né? Quer dizer, eu achei, né? Porque eu era muito tarado ali por matemática ali no ensino médio. Eu nunca esqueci essa aula. É o Bené do Equipe. Bené do Equipe. Né? E não dá muito assunto, não. O assunto dele era bem rapidão, bem resumido, com palavras bem colocadas, e depois ele ia para as questões e tu entendia. Também muito tempo de sala de aula, né? Ele já sabia encurtar a conversa. Um dia eu vou ser assim. Né? Ele já está bem velhinho agora. Né? Ele já era velhinho naquele tempo, né? Ele deve estar mais velhinho agora, né? Isso daí faz 17 anos que eu assisti essa aula. Tá? Então, a gente vai estudar esses princípios aí. Como é que a gente vai fazer para estudar isso daí? A gente vai estudar uma ferramenta didática, né? Que ferramenta didática? Olha, esses dois aqui, regulamentar, né, e o normativo, eles têm algo em comum. Então, a gente estuda eles dois juntos. O poder vinculado e o discricionário são irmãos, né? A gente sempre estuda eles dois juntos. Também tem algo em comum. A gente estuda eles dois juntos. E esses três aqui, nunca vi isso em livro nenhum, né? Eu saquei isso sozinho. Que eles têm algo em comum. O que eles têm em comum aí é o alcance, né, deles. Não ficou aqui a cor? Vou colocar uma cor diferente aqui. Tá aí. O alcance deles é diferenciado, né? Então, eles têm algo em comum, que é o alcance que cada um tem. Então, os 7 poderes se tornam 3 blocos de estudo. A gente estuda os 3 primeiros juntos, depois a gente estuda esses 2 juntos, normativo e regulamentar. Depois a gente estuda... Como é que sai desse negócio aqui? Sai. Tá? Depois a gente estuda... Primeiro estuda esses 3 juntos, depois estuda esses 2 juntos, porque eles têm algo em comum, depois esses 2 últimos aqui juntos. Pronto, está encerrado. 3 blocos de poderes. Porque na hora... Por que tem que estudar junto? Porque na hora da prova, o examinador faz de tudo para confundir as informações. Só que só dá de confundir o poder normativo com o poder regulamentar. Só dá de confundir o vinculado, poder vinculado, com o poder discricionário. Só dá de confundir o de polícia com disciplinar. Só dá de confundir o disciplinar com o hierárquico. Então, aproveitando que o examinador só faz essas trocas, a gente estuda assim, em grupo, já para diferenciar os 2, ou os 3 ali, e se preparar para as trocas que o examinador faz de conceito. Pronto, a gente não erra poder, porque a gente está pronto para o que o examinador faz, ele só troca os conceitos. Como que eu descobri essas coisas? Resolvendo questões, né? Isso não tem livro nenhum. Tá? Então, vamos pegar o primeiro grupo aqui. Enquanto isso, eu quero saber de vocês, antes da gente escolher qual grupo a gente vai estudar primeiro, eu quero saber de vocês como é que está a dinâmica da aula aqui, se está rápido, se eu estou falando rápido, né? Ou se vocês estão conseguindo já acompanhar essa dinâmica, a dinâmica que está sendo a aula, né? Ou se eu estou falando rápido, tá? Não vou falar mal de mim que está gravando. Tá tranquilo aí? Ana Kathleen. Ó, vou dar um biscoito pro cachorro aqui. E tem que deixar os biscoitos aqui para jogar para ele.
Foi no latim. É um acordo. Meu cachorro me chantageia. E tá gravando, né? Ô, ele, foi mal. Tá? Então vamos aqui pegar dois poderes. Vamos falar aqui do normativo e do regulamentar. Vamos começar falando qual a diferença do poder normativo para o poder regulamentar. Olha, diferença. O poder normativo é gênero. Gênero. O que é gênero? Ele é geral. O poder regulamentar não é gênero. Ele é uma maneira de exercer o poder normativo. Ou seja, o poder regulamentar, se ele não é gênero, ele só pode ser uma espécie. O que é ser uma espécie? Ele é específico. Você não conhece a história de gênero e espécie? Gênero é o grupo maior. Dentro de um gênero existe espécies. Só que a espécie é parte do gênero. Então tem um gênero aí que o lobo e o cachorro fazem parte. Só que lobo é uma espécie, cachorro é outra espécie. Mas se for olhar lá a família, lá na biologia, vai ver que eles fazem parte do mesmo grupão lá. Tá? Deve ter a raposa pelo meio, essas coisas aí. Então, gênero é o grupo maior, é o poder normativo. Só que existe dentro desse gênero uma espécie, uma maneira específica de exercer o poder normativo, que é o regulamentar. Tá? Então, é por isso que tanto faz a administração exercer o poder normativo, como ela exercer o poder regulamentar, a administração vai estar dando origem ao mesmo ato, um ato normativo, um ato administrativo normativo. Ato administrativo do tipo normativo. Cadê a Solange aí? Vou botar o Buticão aí para a gente ver o Buticão, que é o cachorro da Solange. Então, quando a administração usa o poder normativo, o que nasce do uso do poder normativo? Nasce um ato administrativo do tipo normativo. Quando a administração usa o poder regulamentar, o que nasce do uso específico do poder regulamentar? Nasce um ato normativo também. Então, antes da gente saber a diferença de ser poder normativo, que é geral, e de ser o poder regulamentar, que é específico, a gente tem que saber o que é um ato administrativo normativo, que é o que nasce quando a administração exerce qualquer um dos dois. Nasce um ato normativo. O que é um ato normativo? Primeiro vamos ver o que é um ato normativo. Vamos entender. Depois vamos ver uma lista. Depois a gente vai diferenciar o normativo, o poder normativo do poder regulamentar. Mas primeiro vamos entender o que é um ato normativo. Tá? Então, o que é um ato normativo? Ato normativo é uma regra criada pela administração. O que é uma regra? É uma norma. Regra é uma norma. A administração pode criar regras, pode criar normas que as pessoas que vivem em sociedade ou que trabalham num órgão vão ter que seguir? Pode. Mas esse negócio de criar regra não é papel do legislativo? É. É a tarefa, é a função típica do legislativo, editar leis. Mas todos os poderes também exercem a função legislativa, nem que seja de maneira atípica. Então, atipicamente, a administração também pode editar uma norma. Atipicamente. Que norma é essa? São os atos normativos. Então, o ato normativo, por ser exercício atípico da função legislativa feito pela administração, o ato normativo ele é parecido com uma lei. Só não é lei porque a lei propriamente dita vem do legislativo, né? Aprovada por senador, deputado. E também a lei está mais no alto na pirâmide hierárquica das normas. Ou seja, um ato normativo não pode desrespeitar a lei, porque a lei está acima na pirâmide das normas, né? Na pirâmide Kelsen. Então, o ato administrativo normativo é uma regra, é uma norma, é análogo, parecido, análogo às leis. Só não é uma lei propriamente dita, porque para ser uma lei propriamente dita não tinha que vir da administração. Tinha que vir do poder legislativo, ser aprovada por deputados federais, senadores. Então a administração faz aí a sua norma, a sua lei.
só que uma lei abaixo das leis do Congresso, porque eu estou falando de um ato administrativo e não de um ato legislativo. Ou seja, é o exercício atípico da função legislativa exercida pela administração pública. Porque quem exerce tipicamente a função legislativa é o poder legislativo. A administração só exerce de maneira atípica. E aí, vocês se surpreenderam com essa notícia de que a administração também edita regras, normas, só que de maneira atípica? Vocês se surpreenderam com essa notícia que a administração pode editar um ato administrativo análogo a uma lei? Está tranquilo aí que a administração exerce atipicamente a função legislativa também? Olha, o judiciário também exerce atipicamente a função legislativa. Quando o Poder Judiciário aprova o seu regimento interno, o regimento interno do Poder Judiciário é um ato administrativo normativo. Ou seja, é um ato, tá, análogo a uma lei, que traz regras, que traz normas. Só que essas normas, essas regras estão abaixo das leis propriamente ditas, que vêm do Congresso. E aí, vocês entenderam essas coisas aí? Quem ainda está por aí? Tranquilo? Tá? Agora vamos ver o que precisa para ser um ato normativo. O que precisa para ser um ato normativo? Ato normativo é um, é dois, né? Ato normativo é geral, ato normativo é abstrato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ato normativo, se ele é geral, ele possui um número indeterminado de destinatários. Eu posso saber quantas pessoas vão ser alvo de um ato normativo? Não. Não é possível determinar. Por isso que é uma norma. Porque a norma não traz a exatidão das pessoas que vão ser alcançadas por ela. O ato normativo também é abstrato. Abstrato. O que quer dizer que ele é abstrato? Quer dizer que ele possui apenas, o ato normativo é abstrato, quer dizer que ele possui apenas possibilidades de aplicação. Possibilidade de aplicação. O que são possibilidades de aplicação? Esse é o caráter abstrato do ato normativo. Quando um ato normativo é editado, eu não tenho a certeza que ele vai ser aplicado na vida de alguém, mas eu sei que existe possibilidade que isso aconteça. Como é uma possibilidade? É assim, o ato diz que quem for pego na vaga de proibido estacionar, um ato normativo, né? Nesse caso, esse ato normativo seria uma lei do CTB, né? Uma lei que vem do Congresso. Quem for pego na vaga de proibido estacionar vai ter o carro, né, apreendido. Está dizendo lá no CTB. É um ato normativo, né? Uma lei propriamente dita, uma lei formal. Quem que vai ter o carro apreendido? Todo mundo? Não. Só quem colocar o carro na vaga de proibido estacionar. Quem vai colocar? Eu não sei. Pode ser que 1.000 pessoas, pode ser que ninguém. São apenas possibilidades disso acontecer. E o ato só vai alcançar quem se enquadrar nessa possibilidade. Quem não estacionar na vaga de proibido estacionar não está sujeito a isso. Então, o ato normativo ele traz possibilidades de aplicação na vida das pessoas. E isso só vai se concretizar na vida de quem colocar em prática essa possibilidade. Olhando os exemplos, a gente vai conseguir entender melhor. Porque o exemplo mais conhecido de ato normativo é o edital. Que edital? Do concurso, da licitação. Licitação tem edital, né? O edital, né, de seleção de bolsistas, por exemplo, estagiários, bolsistas, tá? Tudo isso é ato normativo. Todos esses editais aí, todos esses editais que eu citei, né? Deixa eu voltar aqui. Todos esses editais que eu citei, dá para frente, não. Não, não, só dá de voltar? Acho que é.
Tá? Então, todos esses exemplos que eu citei de edital, de concurso, de licitação, de seleção, de bolsistas, né, de estagiários. Todos esses editais que eu citei, eles são atos administrativos. São, só que eles são atos administrativos do tipo norma, porque eles estabelecem regras para o concurso, regra para licitação, regra para seleção de estagiários. Eles são leis, só que eles são leis apenas em sentido material, porque eles não são as leis formais que veio do Congresso Nacional, mas são leis em sentido materiais porque na prática acabam fazendo o que a lei faz, que é estabelecendo regra. Só não são leis formais porque não vieram do Congresso, vieram da administração. É a administração atipicamente legislando, tá? Então o edital do concurso, ele é geral e ele é abstrato. O edital do concurso possui um número indeterminado de destinatários. Eu não sei a quantas pessoas o edital do concurso vai atingir. Não tenho como saber, nunca ninguém vai saber, porque ele é um ato geral. O edital do concurso traz apenas possibilidades de aplicação. Isso é o caráter abstrato do edital do concurso e de todo o ato normativo. O edital do concurso diz que quem for pego com celular na hora da prova está eliminado. A aplicação é eliminar a pessoa, mas quem vai ser eliminado? Eu não sei. Vai ser eliminado quem se enquadrar nessa possibilidade. Mas enquanto ninguém for pego com o celular, ninguém se enquadra na possibilidade. Esse ato não alcança ninguém, ninguém vai ser eliminado. Mas se 1.000 pessoas forem pegas com o celular, 1.000 pessoas serão eliminadas. São apenas possibilidades desse ato ser aplicado na vida de alguém e eliminar ela. Não é uma certeza. Então, o ato é geral e abstrato, porque eu não sei o número de destinatários. E eu não sei sequer se esse ato vai ser aplicado de fato na vida de alguém, porque ele traz apenas possibilidades. E essa possibilidade só se aplica, e o ato só se aplica na vida de quem concretizar essa possibilidade. No caso do edital, quem for pego com o celular concretizou a possibilidade e agora está eliminado. Mas se ninguém for pego com o celular, não concretizou a possibilidade, ninguém foi eliminado por causa disso. Tá? Quero saber se você entendeu no exemplo do edital do concurso por que o ato normativo é geral e abstrato. O caráter geral e o caráter abstrato do ato normativo foi entendido com o exemplo do edital do concurso? O caráter geral e abstrato do ato normativo foi entendido com o exemplo do edital do concurso? Então, vamos citar outros exemplos de atos normativos que caem em prova. Esse aqui eu já citei para ti, ó. Regimento interno de um tribunal. Regimento interno de um tribunal é um ato normativo do tribunal. Tá? Tem órgão que não tem regimento interno. Tem órgão que o nome é regimento geral. Por exemplo, a universidade tem regimento geral, que é a mesma coisa. Também é ato normativo, porque a universidade é administração pública, né? Então, quando a universidade edita essa norma, chamada regimento geral, ela está exercendo atipicamente. Cadê o biscoito do cachorro? Ele está de olho, né? Que é biscoito. Tá? Então, o regimento geral é um ato normativo da administração. Institui normas, regras para serem seguidas na universidade. Quantos alunos tem na universidade? Eu não sei, todo ano muda, tem gente que sai, tem gente que entra, número indeterminado de destinatários. Esse regimento geral vai alcançar quem na universidade? Não sei, é uma possibilidade de alcançar quem se enquadrar no que o regimento trouxer. O regimento vai dizer quem não formar no dobro do tempo do curso, curso é 5 anos, quem não formar em 10 anos, vai entrar no processo de perda de vagas. Isso é uma possibilidade. Só vai alcançar quem chegar a 10 anos sem formar. Mas quem formar antes não está sujeito. Ou quem, né, pedir para sair antes, abandonar a vaga, também não está sujeito. Então, são possibilidades. Isso é abstrato. Tá? Outro exemplo, regimento interno, regimento geral, resoluções.
Resoluções. Quem que emite resoluções? Agências reguladoras. As agências reguladoras. As universidades também emitem, né? Universidades públicas, né? Universidade privada não vale. Tipo, o ato administrativo, ser administrativo tem que ser antipúblico, né? Como regra. Então, universidades também emitem resoluções. Uma agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Essa agência reguladora, ela pode emitir resoluções para tratar sobre a sua área de atuação. Olha, a Anatel, Agência de Telecomunicações. Qual é a área de atuação da Anatel? Telecomunicações. Então, a Anatel vai emitir resoluções para tratar de telecomunicação. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. ANA, Agência Nacional das Águas. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Todas essas agências reguladoras, cada uma tratando da sua área de atuação, emite resolução, atos gerais abstratos, para tratar da sua área de atuação. Outros exemplos aqui seriam um regulamento de um ministério. Tá? O ministério emite regulamento. Poderia ser uma portaria normativa de uma secretaria estadual ou municipal. As secretarias, além de emitir portarias normativas, também editam portarias, instruções normativas. Instruções normativas. Portarias normativas. Instruções normativas são atos de uma secretaria para tratar o horário de entrada e saída dos seus servidores, por exemplo. Resoluções, regimento interno, regimento geral, edital do concurso. Esse aqui ficou muito conhecido na pandemia e é um ato normativo também. Os decretos. Os decretos também são atos normativos. Os decretos agora da pandemia, que instituíram a quarentena, são atos gerais e abstratos. O decreto que instituiu a quarentena alcançou quantas pessoas? Quantos destinatários tinham? Impossível saber, porque é toda a população. Toda hora a população muda, né? Inevitavelmente tem gente nascendo e muda, por exemplo. O decreto também traz apenas possibilidade de aplicação, é abstrato. O decreto fala que o bar que for pego funcionando, na época lá do isolamento social, ia ser multado. Mas o bar só vai ser multado se ele for pego funcionando. Isso é uma possibilidade. Se o bar ficar fechado, ele não vai ser multado. Isso é ser abstrato. É trazer possibilidades. Regras são abstratas. Tá? Então, rapidamente, eu listei para você aí 8 exemplos de prova de atos normativos. Tudo isso daí é fruto do poder normativo. Edital do concurso, regimento interno, regimento geral, resoluções, regulamentos, portarias normativas, instruções normativas, decretos. Tudo isso é fruto do poder normativo. Por quê, Juan? Porque o poder normativo é geral, é gênero, então ele alcança todos os atos normativos. Não importa qual seja o ato normativo. Ele é fruto do poder normativo, porque o poder normativo é geral. Então, todos os atos que eu citei aqui são frutos do poder normativo. Tá? Porque o poder normativo é geral. Tá? Então, todos, tirar o negrito aqui, todos os atos normativos são frutos do poder normativo. Isso porque o poder normativo é gênero. E engloba todas as possibilidades. Engloba todos os exemplos de atos normativos da administração. Então, não importa qual seja o ato normativo, ele é fruto do poder normativo, porque o poder normativo é gênero. Se o poder normativo é gênero, várias autoridades podem emitir ato normativo. Várias autoridades
possuem competência. O que é competência? O poder dado por lei, né? Várias autoridades possuem competência para emitir atos normativos. Olha só. Resolução. Resolução na universidade. Exemplo, né? Exemplo. Está acompanhando aí, Brenner? Exemplo. Resolução da agência reguladora. Costuma cair muito na universidade, né? Da agência reguladora. Resolução da agência reguladora. Quem assina? Quem assina a resolução? O presidente. Que presidente? Presidente da agência. Tem agência que tem presidente, tem agência que tem diretor. Tá? O presidente. Outro exemplo. Regimento interno do tribunal. Quem assina? Ou seja, quem emite o ato? Olha, é o pleno do tribunal. Só que o pleno do tribunal tem um cara que comanda lá, né? Que é o presidente. O presidente do tribunal, o presidente do pleno do tribunal. Em TEJAP tem um pleno formado por desembargadores e lá tem um presidente desse plenário, né? Que é um órgão colegiado. E aí, na hora de assinar o regimento interno, caso ele seja emitido um novo regimento interno, quem assina é esse presidente. Tu está percebendo que várias autoridades emitem atos normativos. Vamos pegar um outro aqui, uma portaria normativa de uma secretaria. Quem assina? Quem assina é o respectivo secretário. Se for Secretaria de Educação, Educação. Então, tu percebe que o poder normativo admite vários atos e várias autoridades para praticar esses atos. A resolução, quem pratica o ato, resolução da agência reguladora, é o diretor, o presidente da agência. Regimento interno, quem pratica o ato, quem assina ele é o presidente do tribunal. Portaria normativa de uma secretaria, de um município, quem assina é o respectivo secretário. E assim vai. Tu percebe que o poder normativo é geral porque ele enquadra todos os atos normativos e permite que várias autoridades diferentes pratiquem esses atos. Por isso ele é geral. Ou seja, ele é democrático. Ele admite várias possibilidades de um ato normativo ser praticado por várias autoridades. E aí você entendeu o poder normativo? Entendeu por que ele é geral? Porque ele enquadra todo, ele engloba todos os atos normativos praticados por diversas autoridades. Você entendeu por que o ato normativo é geral? Você entendeu por que o ato normativo é geral? Tranquilo. Agora a gente vai para o regulamentar. Regulamentar gênero? Poder regulamentar gênero? Não. O que o poder regulamentar é? É espécie, ele é específico. Então, qualquer ato normativo vai ser fruto do poder regulamentar? Não. Por isso que ele é específico, porque ele só admite um ato para ser fruto do poder regulamentar. Um ato só. É qualquer autoridade que pode praticar um ato fruto do poder regulamentar? Não, porque o poder regulamentar é específico, ele é espécie. Ele só admite uma autoridade para praticar o ato fruto do poder regulamentar. Isso é ser específico, isso é ser espécie. É só admitir um grupo específico de atos ou de autoridades. No caso do regulamentar, só um ato e só uma autoridade. Se for poder regulamentar, qual a forma do ato? Vai ser portaria normativa? Não.
Vai ser instrução normativa? Não. Cadê a lista, hein? Vamos para a lista. Para ser poder regulamentar, o ato vai ser praticado sob qual forma? Tem 8 formas aqui de ato. Tudo isso aqui é forma de ato. Para ser fruto do poder regulamentar, o ato é na forma de edital? Não. De regimento interno? Não. De regimento geral? Não. De resolução? Não. De regulamento? Não. Portaria normativa? Não. Instrução normativa? Não. Decreto? Sim. Essa é a cara específica do poder regulamentar. Só é poder regulamentar se o ato se apresentar na forma de decreto. Decreto é específico? É específico. E ele é tão específico que ele só pode ser editado por uma autoridade. Qual é essa autoridade? Qual é essa única autoridade que pode exercer o poder regulamentar através de um decreto? Só decreto e só essa autoridade. Só isso é poder regulamentar. Por isso que ele é específico. O presidente da República é o nosso principal tipo de chefe do executivo. A autoridade que exerce o poder regulamentar é o chefe do executivo. Essa é a autoridade. O nome é chefe do executivo. Só que esse chefe do executivo, ele existe sob 3 formas diferentes. Porque um não manda no outro. O prefeito manda dentro do município, o governador manda dentro do estado e o presidente manda dentro da União. Como as competências são diferentes, o presidente não manda no governador, o governador não manda no prefeito, porque cada um tem suas competências definidas pela Constituição. Então, o chefe do executivo é prefeito, se o papo for município, governador, se a conversa for Valdez, né? Só tem Valdez aqui. Governador, ou tá gravando, né? Governador, se for no estado. E presidente se for da União. São 3 exemplos de chefe do executivo. Todos aqui são chefes do executivo. Não tem um chefe maior e um chefe menor aqui. Os 3 são iguais, porque não tem hierarquia entre os entes federativos. As competências de caráter geral são da União, de caráter regional são do Estado, né? E aqueles assuntos de caráter local são do município. Olha, quem comanda aí a coleta de lixo é o prefeito. O presidente e o governador não mandam nada na coleta de lixo, nem tem como. Por isso que as competências são bem definidas. Tá? Então, para ser poder regulamentar, tem que ser decreto e tem que ser chefe do executivo. Isso quer dizer que o exemplo da tua prova pode falar que o prefeito emitiu um decreto, e isso é poder regulamentar, tá certo. O exemplo da tua prova pode dizer que o governador emitiu um decreto, e isso é poder regulamentar, tá certo. E o exemplo da tua prova pode dizer que o presidente emitiu um decreto, que é o mais comum. E isso é poder regulamentar também, tá certo. Mas, se a tua prova falar que o presidente, prefeito, governador, não importa qual dos 3, emitiu um decreto, e tu procurar nas respostas e não tiver poder regulamentar, será que a questão está furada? Não. Se o presidente, governador, prefeito, não importa, qualquer um dos 3, se o chefe do executivo emitir um decreto e tu procurar na resposta e não tiver poder regulamentar, simplesmente o examinador preferiu não trazer a resposta específica. Mas nada impede dele ter trazido a resposta geral. Quando o prefeito, governador, presidente, chefe do executivo emite um decreto, de maneira geral, ele está exercendo o poder normativo também. Então, a resposta poderia ser poder normativo, mas usando o caráter geral do assunto. Assim como a resposta mais esperada é ser poder regulamentar, que é usar o caráter específico do assunto. O que não pode é ter os 2, senão a questão vai ser anulada. Pode ser geral e específico ao mesmo tempo. Então, quando falar que o chefe do executivo, presidente, governador, prefeito, emitiu um decreto, eu já desconfio que a resposta é poder regulamentar, eu vou atrás dela. Mas se eu não achar, eu esqueço disso daí e penso, o examinador não quer a resposta específica, ele quer a resposta geral, então eu admito a resposta poder normativo sem problema nenhum. Porque, como eu disse, ele é gênero, todo mundo está aí dentro. Inclusive o decreto e o presidente também.
Tranquilo? Por isso que ele é geral. Quero saber se você entendeu essa conversa de geral e de específico. Se chegar na hora da prova, tu não vai ficar achando que o examinador, achando que cabe recurso na questão. Só porque falou de decreto do presidente, não tinha poder regulamentar. Só tinha poder normativo. Aí, não, vou entrar com recurso. Não consigo marcar o normativo aqui, admitindo o caráter geral do poder. Ficou entendido essa história de geral e de específico, hein? Vamos lá, então. Agora a gente vai dizer quais são os decretos que o presidente da República pode editar, porque a Constituição Federal deu essa competência para ele. Esses decretos que o presidente da República pode editar, porque a Constituição deu essa competência para ele, são 2 decretos, são frutos do poder, né? Só um momento aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá, então. Então, esses decretos aí, fruto do poder normativo, fruto do poder regulamentar, foi a Constituição Federal que autorizou o presidente a editar. Tá? Então, pode cair isso em direito administrativo, pode cair isso em direito constitucional. Então, agora, é dobradinha, né? É um tema que concorre para a tua prova, tanto para constitucional quanto para administrativo, e cai muito, entendeu? Então, vamos lá colocar esses 2 decretos agora. Tipos de decreto. Eles estão no artigo 84 da CF 88. Um está no inciso 4º, se chama decreto regulamentar. Outro está no inciso 6, se chama decreto autônomo. Decreto autônomo, decreto regulamentar. São os 2. Tem sinônimo? Tem sinônimo? Tem sinônimo. Limpe. Fica calado aí. Acabou o biscoito do cachorro. Tá? Decreto. Vou pegar um biscoito pro cachorro aqui. Então, vamos colocar aqui o decreto regulamentar e o autônomo. Vamos botar os sinônimos logo. Regulamentar. Quais são os sinônimos do regulamentar? Também chamado de decreto de execução. Decreto de execução. Também chamado de regulamento de execução. Decreto de execução, regulamento de execução, tudo isso pode aparecer em prova e é um decreto regulamentar. Tá? O 6, decreto autônomo. O decreto autônomo também é chamado de decreto independente. Independente. Tá?
tem um sinônimo que a gente vai explicar durante a aula. Eu vou adiantar logo ele, tá? Esse decreto regulamentar, ele é um decreto, ele é um ato normativo secundário, tá? E esse decreto autônomo, ele é um ato normativo primário. Vou adiantar logo esses sinônimos aí, porque a gente... Ele entra... Olha o biscoito. Então, vamos diferenciar esses dois decretos aí. Quantos decretos são? São dois. O regulamentar, que é um ato secundário, e o autônomo, que é um ato primário, tá? Então, o que o decreto regulamentar permite que o presidente faça? Através do decreto regulamentar, o presidente da República, aqui são competências do presidente, atribuições do presidente, no artigo 84. Então, tudo isso aqui quem está fazendo é o presidente. Atribuições do presidente. O que o presidente pode fazer através do decreto regulamentar? Através do decreto regulamentar, o presidente vai dar fiel execução às leis. O que é dar fiel execução às leis? É detalhar. O que é detalhar? É explicar as leis. Como é esse negócio de dar fiel execução às leis, de detalhar as leis, de explicar a lei? É por isso que o decreto regulamentar é sempre um ato normativo secundário, porque sempre vai ter uma lei, que é o ato primário, sendo explicada, detalhada pelo decreto regulamentar. O decreto regulamentar só existe se tiver uma lei a ser regulamentada. Então, o decreto regulamentar é sempre um ato normativo secundário. Ele é sempre um ato normativo derivado, secundário. Por quê? Porque sempre ele vai depender de uma lei para poder existir. Se não tiver uma lei a ser regulamentada, uma lei do Congresso, não pode ter um decreto regulamentar. O decreto regulamentar sempre depende de uma lei, tá? Decreto regulamentar estará sempre regulamentando uma lei. Sem lei, não pode haver decreto regulamentar. Por isso que ele é sempre um ato normativo secundário. A lei vai ser o primário e o decreto vai ser o secundário que explica a lei. Por isso que ele é derivado, né? Ele é derivado, ele é secundário. O decreto regulamentar. O que o decreto regulamentar não pode fazer? Tá? Decreto regulamentar, ele não pode criar direitos e obrigações novos. Direitos e obrigações novos são direitos e obrigações que não existem em lei. Quem cria os direitos e as obrigações é a lei. O decreto apenas explica, detalha os direitos e obrigações que a lei criou. O decreto não pode criar um direito ou uma obrigação que não existe em lei. Então, o decreto apenas detalha a lei. A lei cria o direito e a obrigação, e o decreto apenas detalha esse direito para sua fiel execução. A lei cria a obrigação e o decreto apenas detalha, explica essa obrigação para sua fiel execução. Não pode ser editado um decreto regulamentar, regulamentando uma lei, e esse decreto simplesmente criar um direito ou uma obrigação que não conste na lei. Que não conste na lei. A gente vai dar um exemplo aí. O Brenner pediu um exemplo aí. Tá? Então, vamos escrever logo isso. O decreto regulamentar não... o decreto regulamentar, ele serve para dar fiel execução à lei. Ele não pode inovar a ordem jurídica. O que é esse papo de não pode inovar a ordem jurídica?
Quer dizer que ele não pode criar direitos ou obrigações novos. O que é direitos e obrigações novos? Ou seja, não existentes na lei que está sendo regulamentada. Realmente isso aqui é um papo peso pesado, né? Tive que pegar você descansado num sábado para destrabalhar isso a ponto de entender. Fora que você vai poder assistir a gravação também para revisar. Até eu tô tendo que me concentrar mais aqui para falar dessas coisas aqui. É um pouco de direito constitucional também, né? Então, o decreto regulamentar, ele não cria o direito e a obrigação. Ele apenas detalha o direito e a obrigação que a lei criou. Então, vamos dizer que a lei 8.112, ela cria diversos direitos e obrigações para o servidor federal. A Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Federal Civil, né? Não vale para militar. Então, a Lei 8.112, por exemplo, diz que o servidor tem direito à licença paternidade. A Lei 8.112 diz que o servidor tem direito à licença paternidade. Então, o presidente da República pode editar um decreto dando fiel execução à Lei 8.112 e detalhando, explicando como essa licença paternidade vai ser usufruída. Por exemplo, pode editar um decreto, né, dando uma prorrogação para a licença paternidade e permitindo que a licença paternidade seja prorrogada por mais 5 dias, 10 dias, por exemplo. Isso não vai estar criando um direito novo. A licença paternidade vai continuar sendo um direito, mas vai estar explicando, detalhando o direito. O que o decreto não poderia fazer é criar um direito, uma obrigação nova em relação à Lei 8.112, que não exista lá. Vem um decreto e cria uma licença nova para o servidor, né? Licença tio, dizendo que agora o servidor que se tornar tio tem 2 dias de licença para ficar com o sobrinho. Isso seria um direito novo para o servidor, um direito que não existe em lei. O decreto não estaria regulamentando a Lei 8.112. O decreto estaria criando um direito novo que não existe em lei, não tem licença tio. Aí esse decreto estaria extrapolando os limites do poder regulamentar. Esse decreto seria ilegal, porque ele ia ferir o princípio da legalidade, já que existe uma hierarquia entre as normas. Assim como a lei não pode passar por cima da Constituição, o decreto não pode passar por cima da lei. A Constituição está no topo, depois vem as leis, depois vem os decretos. Por último, vem aqueles outros atos que a gente viu lá, o edital, o regimento interno, a resolução. É a pirâmide de Kelsen, né? Então, tá tranquilo? Tu gostou do exemplo aí, Brenner? Sabe que não tem licença tio. Se quiser licença, vai ter que fazer o filho. Um decreto não poderia criar essa licença para ti, porque estaria inovando a ordem jurídica, criando um direito, uma obrigação nova, que não existe na lei. Mas um decreto poderia detalhar melhor a licença paternidade ou qualquer outra licença. O decreto pode regulamentar qualquer outra licença do servidor. E o Bolsonaro, né, até fez isso daí já. Foi o Bolsonaro que fez, não. Pô, já estou botando na conta do cara aí, né? Foi outro presidente aí, foi o Temer, eu acho. Mano, foi um desses dois aí. Pegou a licença capacitação do servidor, editou um decreto regulamentando ela, que está muito difícil tirar a licença capacitação agora, que é tanto do documento, tanto do curso que tem que fazer, é tanta da hora para cumprir, que é melhor nem fazer licença capacitação, vai dar mais trabalho tirar a licença capacitação de 3 meses do que continuar trabalhando. Antes não, né? Antes não era regulamentado, entregava lá uns cursos online, né? Ficava 3 meses de folga. Agora é tanto da condição, é tanto do curso, é tanto da hora para tantas horas, 15 dias, tantas horas, 30 dias, tantas horas, até dar 90 dias, tu tem que entregar a vida de horas, que é melhor nem tirar a licença. Ou seja, regulamentaram, dificultando o exercício do direito. Fazer o quê, né? Esse atual aí, governo aí que não gosta de servidor. Não vou botar na conta do Bolsonaro, que eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que foi ele, ou foi o Temer. Eu sei que a Dilma não foi. Mas fácil ela criar. É fácil liberar o pessoal aí, né? Então é o seguinte: esse é o decreto regulamentar. Agora, para fechar, a gente vai para o decreto autônomo. É outra história. Também é decreto, também é poder regulamentar, mas é outra história esse decreto autônomo aqui.
Vamos entender esse decreto autônomo, tá? Vamos entender por que ele é primário, por que ele não é secundário, vamos entender por que, que ele por que, que ele não é derivado, né? Tem outro nome, acabei de esquecer o nome aqui, tá? Ele não é derivado, ele é genuíno, ele é primeiro, ele não é derivado, ele é... O que não é derivado é o quê? Primitivo? Por aparecer as questões, a gente vai ver. Esqueci agora, tá? Então, vamos ver esse decreto autônomo agora aqui. Vamos ver por que, que ele é diferente, tá? O decreto autônomo, ele não depende de uma lei. Isso mesmo que eu te falei. O decreto autônomo é autônomo porque ele não está regulamentando uma lei. Tá? O decreto autônomo não depende de uma lei para regulamentar. O decreto autônomo não está regulamentando uma lei. Se o decreto autônomo não está regulamentando uma lei, se o decreto autônomo não está explicando uma lei, esse decreto autônomo tem como base o quê? Porque algum limite ele tem que ter. Qual o fundamento desse decreto autônomo? Porque o fundamento do decreto regulamentar é a lei que ele está regulamentando. Mas o decreto autônomo é autônomo, ele não regulamenta lei nenhuma. Então ele tem fundamento no quê? Ele possui fundamento na própria Constituição. Na própria Constituição Federal. Espera aí, mas a lei é que tem fundamento na Constituição. É por isso que a lei é o ato primário. O decreto regulamentar tem fundamento na lei. É por isso que ele é secundário. Ah, se o decreto, então, tem fundamento direto na Constituição, igual às leis, então o decreto é ato primário. Não é secundário, porque ele não está regulamentando uma lei, ele está regulamentando, ele está com fundamento na própria Constituição Federal. Então, ele não é o ato secundário, ele é o ato normativo primário, porque ele tem fundamento direto na Constituição, igual a lei tem. A lei tem fundamento direto na Constituição, por isso que a lei é primário, a lei do Congresso. Então, o decreto autônomo, ele é independente, porque ele não regulamenta uma lei anterior. Ele tem como fundamento, ele tem como limite o próprio texto constitucional. Então, ele é o próprio ato normativo primário. Né? Ele não é derivado. Esqueci. Tá? Lá na questão vai aparecer. O contrário de derivada, né? Esqueci. Então, o decreto autônomo não depende de uma lei para regulamentar, ele não está regulamentando lei nenhuma, ele possui fundamento direto na Constituição, por isso que ele é o ato normativo primário. Só que esse decreto autônomo não existia na Constituição antes. Em 1988 não tinha decreto autônomo. Esse decreto autônomo ele foi incluído na Constituição no início dos anos 2001, com uma emenda constitucional. Tá? Então, esse decreto autônomo ele não poderia dar tantos poderes para o presidente, porque se a Constituição permitisse que o presidente editasse um decreto com fundamento direto na Constituição, o presidente estaria sendo um Congresso Nacional paralelo. A diferença é que o Congresso precisa da deliberação de vários deputados e senadores, e o presidente só precisava acordar com vontade de editar um decreto, porque isso ia depender da vontade dele, como único agente público. Então, o decreto autônomo, se ele não tivesse recebido limites da Constituição, ele seria um Congresso paralelo. É por isso que a Constituição Federal colocou limites ao decreto autônomo. Quais são esses limites?
alíneas A e B do inciso 6º. Inciso 6º do artigo 84, alíneas A e B. O presidente realmente pode editar um decreto autônomo, sem regulamentar lei nenhuma, como ato normativo primário, com fundamento direto na Constituição. Pode, mas ele não pode tratar de qualquer tema com esse decreto. Ele só pode tratar de 2 temas. Só. Então, isso limitou bastante o alcance do decreto autônomo. Tá? O presidente pode tratar apenas de 2 temas. E a prova pergunta todo o tempo quais são esses 2 temas. Até porque são só 2, né? Então, quais são os 2 temas que podem ser tratados, os únicos 2 temas que podem ser tratados através de decreto autônomo? Organização e funcionamento da administração federal. Por que só da administração federal? Porque o presidente da República só é chefe da administração federal. Quem é chefe da administração estadual é o governador. Aí, nesse caso, quem teria que emitir o decreto autônomo para tratar da organização e funcionamento da administração estadual seria o governador. E, por simetria, quem deveria editar um decreto autônomo para tratar da organização e funcionamento da administração municipal seria o prefeito. Isso é princípio da simetria. Cada um cuida da sua esfera de governo. No caso do presidente, o alcance do decreto dele, seja regulamentar, seja autônomo, o alcance do decreto do presidente, do decreto autônomo, na verdade, porque o regulamentar, de repente, ele pode regulamentar uma lei que alcança o Estado, né? Mas o decreto autônomo, ele só pode alcançar a administração federal. Então, o presidente pode tratar da organização e funcionamento da administração federal, só isso, tá? E ainda tem condições. Só pode tratar da organização e funcionamento da administração federal, ainda tem condições. Quais são as condições? Primeira condição: não pode implicar em aumento de despesas. Quer dizer que quando o presidente editar um decreto autônomo para tratar da organização e funcionamento da administração federal, que é a organização que ele manda, que ele é chefe, é o Poder Executivo Federal, esse decreto não pode gerar aumento de despesas. Tem mais condição. Esse decreto, além de não poder gerar aumento de despesas, ele não pode, de jeito nenhum, criar ou eliminar, que é extinguir, órgãos públicos. Por que não pode? Porque órgão público só é criado e extinto por lei. Que lei? A lei formal aprovada pelo Congresso Nacional. Então, se tiver que extinguir um órgão público federal, somente a lei federal, a lei aprovada pelo Congresso, é que pode tratar dessa extinção. A lei formal, né? A lei aprovada pelo Congresso, a lei fruto do exercício do poder legislativo típico. O poder legislativo, a função legislativa atípica, que é essa que o presidente exerce quando edita um decreto, não pode extinguir nem criar órgão. Órgão só é criado e extinto pela lei formal aprovada pelo Congresso, uma lei ordinária, por exemplo. O decreto, que não é lei formal, é uma lei apenas em sentido material, é um ato administrativo, ele não pode passar por cima da lei e criar ou extinguir um órgão. Tá? Então, essas são as condições para exercer o poder regulamentar na forma de decreto autônomo. Só pode tratar da organização e funcionamento da administração federal, não pode implicar aumento de despesas nesse decreto, não pode criar ou extinguir órgãos, e tem a linha B. A linha B diz que, além disso, o presidente também pode, a linha B, ele pode extinguir. O que é extinguir? Né? Desfazer. Ele pode extinguir. Somente extinguir. Ou seja, não pode criar. Só vale para extinguir. O presidente pode extinguir, somente extinguir. Ele não pode criar.
O que ele pode extinguir? Funções e cargos públicos. Só que ainda tem condição. Qual é a condição para o presidente extinguir? Somente extinguir, não pode criar cargos públicos. Desde que vagos. Presta atenção que órgão público não tem exceção. Só lei cria e extingue o órgão público. Mas cargo e função pública tem exceção. O cargo e a função pública podem ser extintos, somente extintos, por decreto autônomo do presidente, mas não podem ser criados. E, para ser extinto, tem mais a condição de ter que estar vago. Quer dizer que, se alguém estiver ocupando o cargo ou a função, o presidente não vai poder extinguir através do decreto autônomo. Tranquilo? Conseguiram enxergar as condições aí para o uso do decreto autônomo? As linhas A e B, somente esses dois temas aqui podem ser tratados com decreto autônomo. O presidente vai estar regulamentando alguma lei aí? Não. Ele vai acordou e deu vontade de extinguir umas funções públicas várias. Ele extingue. Ele não depende de uma lei para estar regulamentando. O fundamento é a própria Constituição que autorizou o presidente a fazer isso, um decreto. Ele acorda e diz: eu vou organizar a administração pública. Eu vou emitir aqui um decreto, criando uma comissão de servidores para fazer um estudo sobre a reforma administrativa. Ele faz isso. Mas esses servidores não vão poder receber nada. Porque senão vai gerar aumento de despesa, né? Senão vai gerar aumento de despesa. Não pode gerar aumento de despesa. Não pode receber nada por essa atribuição a mais, né? Porque senão gera aumento de despesa. Tá? Vamos agora para as questões aí. A gente falou bastante coisas aí. Acho que eu falei até mais do que eu costumo falar, né? Não. Poder regulamentar e normativo é isso mesmo. A gente bateu aqui o normativo, que é o gênero, batemos o regulamentar, que é a espécie, batemos tipos de decreto. É isso mesmo, só pergunta isso. Só pergunta isso. Vamos para as questões. E está aqui as características do ato normativo, né? Geral e abstrato. E os exemplos. Não, a gente falou muita coisa mesmo. Falamos bastante coisa mesmo. E os exemplos aqui. Pronto, agora vamos para as questões. Vamos para as questões agora. Está aí a primeira questão, ela caiu no TJAP. Primeira questão caiu no TJAP. Vamos lá. Resolvendo questões. É claro que essas questões aqui são mais básicas. Elas são de básicas para intermediário. Porque a gente está cansado, né? Depois a gente vai fazer umas questões mais avançadas aí. Vamos ver essa questão aqui, se ela é básica mesmo. É exemplo que se refere ao poder regulamentar em matéria de competências do presidente da República. Exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Falou de decreto aí? Falou de dar fiel execução à lei? Não, está fora. Porque ele pediu para falar sobre o poder regulamentar. Não tem nada de regulamento, de poder regulamentar na letra A. Letra B, vetar projetos de lei. Falou de decreto? Dar fiel execução às leis? Organização e funcionamento da administração pública? Extinguir cargos e funções quando vagos? Não falou de nada disso. Está fora B. Ele quer saber do poder regulamentar. Celebrar tratados, convenções internacionais sujeitos ao referendo do Congresso. Falou de nada disso também, do que a gente estudou. Letra D, expedir... Decreto é poder regulamentar. Apareceu. Uma hora vai aparecer, é sempre assim. Expedir decretos e regulamentos para sua... É isso mesmo. Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução das leis. Isso é o poder regulamentar, tá? Esse regulamento aqui, tu entende, tá? Que ele está falando do decreto regulamentar, entendeu? Também chamado de regulamento de execução. É assim que funciona, tá? Decretos e regulamentos. É o decreto regulamentar. Conceder indulto, comutar apenas com audiência, não. Realmente, estava bem fácil essa aqui, né? Ele pediu de poder regulamentar e a única que falava de decreto e decreto regulamentar, regulamentos de execução, decretos e regulamentos, para dar fiel execução à lei, é a letra D. Tranquilo? Por isso que tem que saber os sinônimos, né?
para não ficar confuso numa questão dessa. 2. É correta a afirmação de que o exercício do poder regulamentar está consubstanciado na competência? E aí, de quem é a competência do exercício do poder regulamentar? Das autoridades hierarquicamente superiores da administração direta e indireta? Coitado desses caras, né? Os caras que mandam nos órgãos e nas entidades. A competência do poder regulamentar é do chefe do executivo? É. Do legislativo e do judiciário? Não, tá fora. É competência do chefe do executivo. Tá fora a B. De quem é a competência do poder regulamentar? É originária dos ministros e secretários estaduais? Coitado também desses aqui. A competência do poder regulamentar é do chefe do executivo? Certo. Para editar atos administrativos normativos destinados a dar fiel execução às leis? Olha, é para editar decretos. Só que diz para mim, os decretos são ou não são atos normativos? Os decretos são ou não são atos normativos, os decretos? Decretos são? São. Então, eu posso considerar essa D certa, considerando que decreto é ato normativo, sim. Se a E não for muito melhor, eu vou ficar com a D. Eu queria que ele dissesse decreto aqui. Eu queria que ele dissesse que a competência do chefe do Poder Executivo para editar decretos destinados a dar fiel execução à lei. Eu queria que ele dissesse isso. Mas ele falou, no lugar de decreto, ele falou atos normativos. Eu sei que decreto é ato normativo. Se a E não for bem melhor, eu vou ficar com a D. Entendeu? Mas aí é coisa da banca FCC, marcar a menos errada. Mas aqui ele usou um sinônimo, né? Dá de dizer que está errado. Decreto é ato normativo. Vamos ver a E. É competência do chefe do Poder Executivo Federal? É. Do presidente também, mas podia ser o chefe do Executivo Estadual, municipal, não tem problema. Tá certo. Com a finalidade de editar atos administrativos de gestão? De gestão não. Atos administrativos de gestão são atos concretos, são atos individuais. Tá? Para esclarecer textos controversos de normas federais? Não. Né? Esse ato de gestão aqui não necessariamente é um ato normativo. Então, ficou mais completo. É a letra D. É um ato de gestão que a gente quer muito. É qual? Governador, lança os editais. É uma decisão de gestão. Lançar um edital é um ato de gestão, é uma decisão que só o gestor lá, o chefe do executivo, pode tomar. Entendeu? Então, nesse caso, o edital seria um ato normativo. Mas existem outros atos de gestão que não são normativos. Por exemplo, o cara está no cadastro reserva, ele quer ser nomeado. Quando o governador decide, num ato de gestão, nomear ele no cadastro reserva, nomear o cadastro reserva, isso não é normativo. Primeiro, porque se o governador nomear 100 servidores, isso não tem caráter geral, porque caráter geral é ter um número indeterminado de destinatários. E se o governador nomear 100 servidores, isso não é geral, porque eu sei quantos são os destinatários. São 100. E para ser normativo, tinha que ter caráter abstrato, apenas possibilidade de aplicação. Mas quando o governador nomeia 100 servidores, isso não é abstrato, isso é concreto. Porque no abstrato são apenas possibilidades. Mas quando o governador nomeia 100 servidores, isso não é uma possibilidade. Isso é uma certeza de que os 100 estão nomeados. Então, é um ato concreto e não abstrato. Tá? Então, existem atos de gestão que podem ser normativos, mas podem existir atos de gestão também concretos e individuais, que é o contrário de geral e abstrato. Então, a gente fica com a letra D, que estava melhor aí, ou menos ruim, né? E essa aqui, 2019. A Constituição Federal atribui ao chefe do Poder Executivo o poder de editar normas complementares à lei para sua fiel execução. Trata-se do poder, e aí, qual é o poder que permite dar fiel execução? Regulamentar. Mas bem, aqui tem normativo, aqui tem normativo. E ele botou vírgula. Quando ele bota essa vírgula, a gente já está careca de saber. Tem que ler, porque depois da vírgula vem a explicação. Ele pode botar o termo correto e explicar errado. Então, eu poderia eliminar aqui, de repente, o disciplinar, esse complementar que não existe. Se bem que normativo autônomo não existe também. Né? Normativo impróprio não existe. Mas vamos lá, regulamentar.
que é exercido por meio da edição de decretos e regulamentos. Perfeito. Gabarito letra A. Porque ele perguntou para dar fiel execução. E é o decreto regulamentar que dá fiel execução. Lembra que o decreto regulamentar é quem dá fiel execução? Porque ele sempre está regulamentando uma lei, ele é sempre ato secundário, derivado. Então, aqui, como ele falou de fiel execução, tinha que ser o regulamentar. Decretos e regulamentos. É assim que ele trata, entendeu? Ele chama de decretos e regulamentos, mas o nome é decreto regulamentar. Mas é assim que ele trata, o examinador chama de decretos e regulamentos. Tem outros momentos que ele vai chamar de decreto regulamentar, tem momentos que ele vai chamar de decreto de regulamento de execução, tem momento que ele vai chamar de decreto de execução, e tem momento que ele vai chamar de decretos e regulamentos. Eu, particularmente, minha opinião não vale nada, né? Claro, não tem nada a ver. Eu não concordo com a expressão decretos e regulamentos. Né? Eu preferia o decreto regulamentar. Mas se é assim que ele trata e considera isso certo, todas as questões têm esse padrão de decretos e regulamentos ser o próprio decreto regulamentar. Entendeu? Por isso que eu falo, decreto regulamentar, decretos e regulamentos, como se fossem sinônimos. Então a gente aceita isso, né? Você não discute. Letra A é o gabarito. Decreto normativo autônomo, que é exercido por meio da edição de medidas provisórias. Não, medida provisória é um ato com força de lei. Inclusive, está na lista de atos de leis formais. Mas, para se tornar lei, não é lei, mas tem força de lei. A medida provisória, para se tornar lei, tem que ser aprovada pelo Congresso. Então, a medida provisória não está no mesmo patamar que o decreto, não. A medida provisória está acima do decreto. Porque a medida provisória não é lei, mas tem força de lei. Ou seja, está acima do decreto. A medida provisória se torna lei quando ela é aprovada pelo Congresso. Então, não tem nada a ver essa medida provisória aqui. Normativo impróprio, que é exercido por meio de lei delegada. Lei delegada é lei, está acima dos decretos. Decreto é ato normativo, né? É ato administrativo. E uma lei delegada, uma medida provisória, são leis formais. A medida provisória nem tanto, porque ela não é lei, né? Ela tem força de lei. Tem uma controvérsia. Mas como ela está lá no artigo das leis formais, ela é tratada como uma lei formal. Tem um artigo das leis formais, né? Quais são as leis formais no Brasil? Lá acho que é o artigo 69 da Constituição. As leis formais são lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, emenda à Constituição. E tem as resoluções também, só que lá são as resoluções do Legislativo. Não são as resoluções do Executivo que a gente tratou aqui. Então, tem resolução no Legislativo e tem resolução no Executivo. A gente fala das resoluções do Executivo e das agências reguladoras aqui. 4. O exercício do poder normativo pelos entes públicos configura... O que configura o exercício do poder normativo? O que configura o exercício do poder normativo pelos entes públicos? Vamos ver. Atuação que abrange a edição de decretos regulamentares. Opa, está muito bom. Porque falou de poder normativo. E aqui está dizendo que a atuação que abrange a edição de decretos. Ah, mas quando edita decreto, não é poder regulamentar? De maneira específica mas de maneira geral é poder normativo. Então, eu posso estar aceitando isso aqui se não tiver uma melhor. Simplesmente dizendo que o tratamento foi geral no comando e específico no item. Então, o poder normativo é a atuação que abrange também, porque normativo é gênero, então ele abrange também decretos e regulamentos. Sem a inovação de mérito em face da lei regulamentada. Isso mesmo, não pode inovar a ordem jurídica. Não pode inovar o mérito, não pode pegar a lei e mudar o mérito da lei. Porque estaria inovando a ordem jurídica. Não pode inovar, tá certo. Embora também permita a edição de decretos autônomos, tá certo. Além do decreto regulamentar, existe o decreto autônomo. Em situações expressamente previstas. Isso mesmo, só 2 situações expressamente previstas. A linha A e a linha B. Tá muito boa essa letra A aqui. Só que o comando pediu o poder normativo, que é geral. E a resposta da letra A veio com caráter específico, falando de poder regulamentar. Mas o regulamentar é espécie,
está dentro do gênero normativo. Até agora eu vou ficar com essa A aqui. Se não tiver uma muito boa falando propriamente do normativo, eu vou ficar com essa letra A aqui, porque falou especificamente do regulamentar. Só que um é gênero, outra é espécie, eu posso ficar com a A tranquilamente, se não tiver uma melhor. Expressão do princípio da supremacia do interesse público. É isso o poder normativo? Pois admite o executivo possa editar atos normativos. Pode. Quando houver omissão voluntária ou involuntária da legislação. Não. Está errado bem aqui. Não é quando tiver omissão que o poder normativo vai entrar em prática. Não. A lei está lá, trazendo o direito. O poder normativo, ele vai detalhar a lei. Então, não é a omissão da lei que faz entrar em cena o poder normativo. Tá? Não é a omissão da lei que vai fazer entrar em cena o poder normativo. Inclusive, o poder normativo ele tem que ser ele é abaixo da lei. Então, ele nem poderia contrariar uma lei omissa. Dizer, porque a lei não tratou, então é o poder normativo que vai tratar. Não. É o contrário. É porque a lei tratou do assunto que o poder normativo vai detalhar, melhorar ele. Então, essa omissão está errada aí. O poder normativo é colorário do princípio da eficiência. O que é não é colorário, né? Coloral. Corolário. Então, o poder normativo é corolário da eficiência. O que é corolário? Agora, tu substitui por decorre. Decorre do princípio da eficiência? Parte do princípio da eficiência? Então, o poder normativo, ele parte do princípio da eficiência? Ele nasce da eficiência? Tendo em vista que a agilidade da atuação do executivo permite a edição de decretos para disciplinar a situação dos administrados de forma mais aderente à efetiva necessidade dos mesmos. E aí, é para isso que existe o poder normativo? Para a administração ser mais eficiente? Não. O poder normativo é fruto do princípio da legalidade e não do princípio da eficiência. É o que está errado aí. Tá? O poder normativo ele existe por causa do princípio da legalidade, que institui uma pirâmide normativa, que diz que no topo está a Constituição, abaixo estão as leis, depois estão os decretos, depois vem todos os demais atos normativos. Isso é o princípio da legalidade que institui essa pirâmide, que diz que o de baixo respeita o de cima. E não é o princípio da eficiência, então, que embasa o poder normativo, é o princípio da legalidade, através da pirâmide de Kelsen. Então, está errado, não é a eficiência que embasa o poder normativo. D. Poder normativo. Manifestação do princípio da legalidade? Certo. Está certo. Tendo em vista que a edição de decretos pelo Poder Executivo se dá tanto pela edição de decretos regulamentares quanto pela edição de decretos autônomos. Sim, perfeito, tá certo, é isso mesmo. Negativa ficar cadê? De caráter geral e abstrato? Perfeito. Vamos ficar cadê? Para suprir lá. Não. Mesmo o erro da B foi o erro da D. Dizer que vem numa omissão, numa lacuna. Não. O poder normativo não vem na lacuna, na omissão. Pelo contrário, o poder normativo precisa de fundamento. Tem que ter a lei criando o direito para o poder normativo detalhar o direito. Então, ele não vem na lacuna, ele vem justamente aonde o direito existe para ser detalhado. Se o poder normativo fosse atuar na lacuna, na omissão, ele estaria criando o direito, porque onde não tinha direito passou a ter. Então, está errado a B pelo mesmo motivo da D. Não é na lacuna, não é na omissão da lei que entra o poder normativo. O poder normativo entra justamente onde tem lei criando o direito, mas não está detalhado. E o normativo vem para detalhar, para explicar, para detalhar, para dar fiel execução. Essas são as palavras, né? Letra E, poder normativo. A expressão do princípio da celeridade e da eficiência já está fora, porque é do princípio da legalidade. Posto em lugar para viabilizar a edição de decretos que vinculam soluções para casos concretos diante da inexistência. Inexistência de previsão legal está errado também, pelo mesmo motivo que a B, a D e a E estão errados. Esse negócio aí de que não existe lei. É o contrário, o normativo vai existir quando tiver lei. E aí, estava tão fácil assim essa questão número 4, ou ela é uma questão boa? Uma questão recente, é de 2019, caiu lá na Prefeitura de Recife.
Tava bom o nível dessa questão aqui, hein? O que vocês dizem? Tava bom o nível dessa questão aqui, sim. Vamos para a próxima. Vamos para 5. Vocês estão acompanhando aí? Já tem alguém aí? Um pouco difícil, né? Imagine de procurador que a gente vai fazer no nosso simulado comentário. De acordo com Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma doutrinadora, o poder regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da administração pública. Referido poder regulamentar, de acordo com a Constituição Federal, é daquelas que ele quer que tu complete a leitura, né? O poder regulamentar é competência exclusiva do chefe do executivo? É. Lembra que o regulamentar é específico? E se é específico, só pode ser uma autoridade, que é o chefe do executivo? Que também pode editar decretos autônomos nos casos previstos? Isso mesmo. O poder regulamentar é exclusividade do chefe do executivo, que também pode editar decretos do tipo autônomo, quando isso for previsto, que são aqueles dois casos, a linha A e B. Olha, está muito boa a letra A. Está muito boa a letra A. Vamos ver as outras. O poder regulamentar, letra B, admite apenas a edição de decretos executivos. Quem são os decretos executivos? São os decretos regulamentares. Lembra que eu te falei? Os sinônimos? Então já está errado. Porque não é apenas o decreto executivo, é decreto executivo, que é o decreto regulamentar, e os decretos autônomos também. Já está fora B. Porque não trouxe, ele não permitiu existir as duas espécies de decreto, autônomo e regulamentar, né? Ele permitiu existir só o decreto regulamentar, que aqui ele usou o sinônimo, decreto executivo. Letra C. Poder regulamentar. Compreende a edição de decretos regulamentares? Ele já mudou o nome, né? Decretos regulamentares autônomos. Espera aí. Ou é decreto regulamentar ou é decreto autônomo. Ele misturou o nome dos dois aqui. Que maldade, hein? Ele misturou o nome dos dois aqui, só num. O nome de um é decreto regulamentar, o nome do outro é decreto autônomo. Ele chamou de decreto regulamentar autônomo. Ele foi maldoso, porque deu a entender que ele falou dos dois, mas ele falou só um. E está errado, esse nome não existe. Compreende a edição de decretos regulamentares autônomos? Esse nome não existe, né? É o decreto regulamentar e o decreto autônomo. Já está errado. Sempre que houver lacuna na lei, não é lá na lacuna da lei, está errado. Lacuna batata, está errado. Não é na lacuna da lei. É justamente onde existe lei para detalhar essa lei. Não é onde não tem lei que vai entrar o poder normativo regulamentar. Então está errado duas vezes a letra C. Lacuna batata. E a letra D, poder regulamentar admite a delegação de competência originária em caráter geral e definitivo? Né? Não, nenhuma competência pode ser delegada de forma geral e definitiva. Até pode delegar a competência do decreto autônomo. Decreto autônomo pode ser delegado a competência. Está lá no mesmo artigo 84, lá no parágrafo único. Pode ser delegado lá para o AGU, PGR, né, e para ministros também. AGU, Advogado-Geral da União, PGR é o Procurador-Geral da União, e ministros também, né? Não sei se é um ministro específico. Não sei se é um ministro específico. Vamos ver aqui rapidão. Artigo 84. Como está gravando, a internet fica mais lenta, né?
Vamos só confirmar para quem que ele pode delegar isso daí. Esse decreto autônomo, né? Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 6. Dispor sobre decreto, que é o decreto autônomo, né? Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgão público, extinção de função do cargo público no vago, certo? Aí aqui no final diz o seguinte, diz assim, o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, que é o decreto autônomo, tá? Primeira parte, aos ministros de Estado, ó, todos os ministros, ao PGR, que é o Procurador-Geral da República, e ao AGU, que é o Advogado-Geral da União. Então, tem 3 autoridades que podem receber a delegação do decreto autônomo. Ministros, PGR e AGU. Até que eu estava com a memória boa, né? Fazia tempo que eu não li essa possibilidade. Então, admite a delegação da competência, olha, no caso do decreto autônomo, admite delegar sim, para ministros, AGU, Advogado-Geral da União, e PGR, Procurador-Geral da República. Tá? O que não admite é ser definitiva. Né? Porque se a delegação fosse definitiva, é como se tivesse sido editada uma lei e passado de vez a competência para o outro. Só a lei pode, de forma definitiva, dar competência para alguém. A delegação é sempre temporária. E ela não é geral, a delegação tem que ser específica. Não pode delegar de maneira geral as competências, tem que especificar que itens da competência estão sendo delegados. O presidente não poderia delegar essa competência e dizer, edita o decreto que quiser aí. Não, o presidente poderia delegar a competência e dizer especificamente que decreto ele queria que fosse, que tema ele queria que tratasse o decreto. Então, teria que ser uma delegação específica, entendeu? Não pode ser um caráter geral, não pode ser definitivo também, tem que ser sempre temporário. Só a lei pode atribuir de maneira definitiva a competência a outro agente público. O agente público, por si só, não pode fazer isso. Então, está errado a D. Referido poder regulamentar, letra E. Compreende a edição de decretos autônomos e regulamentares? Sim, isso mesmo. Decreto autônomo e decreto regulamentar. Quando houver lacuna da lei? Não, lacuna batata não. Será que a gente erra em prova esse negócio de lacuna batata? Tu sabe que vai voltar na tua prova esse negócio de lacuna batata aí. Lacuna da lei? Não, tá? Vai voltar, sempre repete, né? Isso que é o mapeamento. É pegar esses itens que repete aí. Chegar no dia lá, fazer rapidão, né? 30 segundos. E dar de Kenner na cara da concorrência. Vamos para a sexta aqui. Olha, a concorrência não tem pena de ti, não, mano. Se bem que tá gravando. A concorrência não tem pena de ti, não. Mano. Não saiu edital aí, é tanta da gente que aparece. Mas agora que não tem edital, ninguém quer estar estudando com a gente aqui. Ó. Nós somos aqui o quê? Mais 8 pessoas, né? Online. Ninguém quer estar aqui com a gente no sábado. O pessoal está sabadando aí. Aí depois querem concorrer de falar de meritocracia e tal. Não dá, mano. Tem gente que tá pagando preço aí. Ou queria estar no pagode também, né? Mas a gente tá aqui, virando bicho aqui. Chegar no dia vai cair o lacuna batata lá e alguém tem que sangrar. Com certeza vai ser essa concorrência que tá perdida por aí. A gente que tá aqui pagando preço, vamos pegar o lacuna batata e vamos fazer o que a gente tem que fazer com o lacuna batata, né? Vamos ver a sexta questão aqui. O governador do estado editou decreto reorganizando a estrutura administrativa de determinada secretaria. O governador do estado pode reorganizar a estrutura de uma secretaria através de decreto? Pode, porque o decreto autônomo é para a organização e funcionamento da administração pública, no caso do governador, por simetria, administração estadual. Então, o governador poderia sim usar um decreto autônomo sem aumento de despesas, sem criar nem extinguir órgãos, para reorganizar a estrutura da administração estadual.
Ah, mas lá diz que é competência do presidente no artigo 84. Pois é, mas existe uma simetria. Então, por simetria, o presidente faz no âmbito federal, o governador faz no âmbito estadual e o prefeito faz no âmbito municipal. É uma simetria. A gente considera essa simetria na prova. Que se o presidente tem essa competência lá na União, o governador tem essa competência no Estado. Isso aí é tratar a questão por simetria. Né? Ah, mas se não está na Constituição Estadual é ilegal. Pois é, está filosofando demais já, está argumentando demais. Se a questão trouxe essa possibilidade para a gente, está no comando, eu não vou questionar o comando. Eu vou entender que é simetria e vou seguir em frente. Né? Depois, se eu errar a questão, eu entro com recurso. E digo que só poderia ser possível isso se tivesse na Constituição Estadual um artigo semelhante ao que tem na Constituição Federal, pois eu não posso ter uma simetria tácita, blá, 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 blá. Entendeu? Então, vamos considerar aí que o que está lá para o presidente, por simetria, se a questão me disser isso no comando, eu considero para o governador, no estado, e para o prefeito, no município. É por isso que a gente resolve as questões antes, para saber que a banca trabalha dessa maneira. Se fosse a rigor, eu também não concordaria com essa simetria ali, dessa maneira. Mas como a banca trabalha assim, eu aceito. Não me importo, não. Meu ego admite isso daí. Deixa ele ser assim. Então, o governador usou um decreto para reorganizar a estrutura da administração de determinada secretaria. Tranquilo. De acordo com a Constituição Federal, esse decreto de acordo com a Constituição, usar um decreto para organizar, de acordo com a Constituição, usar um decreto para organizar a estrutura da administração, ilegal não é, que é o decreto autônomo. Então, está fora a A e a D. É legal, é legal, é legal. Ou é a B, ou é a C, ou é a I. Ou é a B, ou é a C, ou é a I, porque isso é legal. Só que ele fala legal, vírgula, então ele vai explicar. Legal, vírgula, então ele vai explicar. Legal, legal explicando, podendo contemplar a extinção de órgãos públicos e cargos vagos. Não, a gente viu que não pode extinguir órgão público nunca. Órgão público com decreto não pode ser criado nem extinto. Órgão público com decreto não pode ser criado e nem extinto. Está aqui em cima, né? Então, quando for para usar o decreto autônomo, só pode tratar da organização e funcionamento da administração federal, não pode criar, não pode gerar aumento de despesa e não pode criar nem extinguir órgão. A exceção do decreto autônomo é apenas extinguir, não pode criar, somente extinguir cargos e funções públicas. Ainda tem a condição de ter que estar vago. Então, voltando lá, está errada a letra B. Letra B de bola está errada. Letra B está errada porque não pode criar nem extinguir órgãos. Não tem exceção, nunca. Pode extinguir o cargo, se ele tiver vago. Legal, vírgula, ele vai explicar. Desde que não implique aumento de despesa. Isso mesmo, não pode implicar aumento de despesa, é o decreto autônomo. Nem criação ou extinção de órgãos públicos. Isso mesmo. Não pode criar nem extinguir órgão, não pode gerar aumento de despesa, gabarito letra E. Ou melhor, letra C. O que está errado na E? É legal? É. Apenas se decorrente da delegação expressa do Poder Executivo, passando o referido ato a ter força de lei formal. Não, lei formal é aquela que vem lá da casa do Legislativo. Tinha que ser aprovada pelos senadores, deputados estaduais, no caso do Estado, para ser lei formal, né? Para ser uma lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição. O decreto não é lei formal, o decreto é lei em sentido apenas material. Ou seja, na prática, tem cara de lei, por isso que é material. Mas formalmente não é uma lei, porque não veio de um rito formal dado pela Constituição para a edição de leis. Esse rito formal é passar pela análise e pela votação dos representantes do povo e representantes dos estados, que são deputados e senadores. Eu falei bonito agora, né? Letra C, o gabarito aí, da sexta. Vocês estão conseguindo acompanhar essas questões? Professor, o senhor pode repetir a diferença da questão B para C? Fiquei na dúvida agora. B de bola para C? Isso, Da B de bola para C? isso. Por favor.
É a B de bola para C? Isso. É porque na B de bola falou que pode, com esse decreto autônomo, extinguir órgãos. E não pode. O decreto autônomo não permite extinguir nem criar órgãos. Não tem exceção. O que o decreto autônomo permite é somente extinguir cargos e funções públicas se vagos. Mas órgãos não tem exceção. O decreto autônomo não vai extinguir nunca. É por isso que está errada a B. E já na C veio completo. Falou que não pode implicar aumento de despesa, o decreto autônomo, realmente não pode. E também não pode criar nem extinguir órgãos, que é o certo, né? Só a lei pode criar e extinguir órgãos, o decreto não pode. Então a C está certa justamente aonde a B está errada. A B falou que pode extinguir órgãos, e não pode. E a C está certa porque disse que não pode. Nesse caso aí, professor, seria extinguir cargos públicos, né? Não órgãos. A letra B está certa. Podendo contemplar a extinção de cargos públicos vagos. Isso. A gente vai tirar essa parte aqui de De extinção de órgãos. órgãos. Isso. Cargos públicos quando vagos. Então, a C é o gabarito aí. A 7 é a nossa última questão FCC aqui, na 7. De acordo com Maria Silva Zana de Pietro, o poder regulamentar é uma das formas de expressão da competência normativa da administração pública. Referido poder regulamentar, de acordo... a gente já fez essa, né? Está repetida essa aqui. Está repetida essa 7 aqui. A 7 está repetida, a gente já fez ela aqui. É isso mesmo, está repetida a 7. Então, vamos para as questões CESP aqui, que eu trouxe para a gente diversificar as coisas. Diversificar, né? A gente faz FCC todo tempo. Mas qual é a cara da CESP nesse tema aí? Vamos dar uma diversificada, né? O Estado X editou uma lei que determina única e exclusivamente as distribuidoras de combustível a responsabilidade pela instalação de lacres em tanques de combustíveis nos postos de revenda. Exclusivamente, a lei disse que é exclusivo as distribuidoras de combustível a responsabilidade de instalar lacre no tanque, no posto que vende a gasolina, ficando elas sujeitas à multa em caso de descumprimento da determinação legal, que são, né, as distribuidoras, né? Elas é a distribuidora. Se fosse eles, seria o posto de revenda. O governador de estado, por meio de decreto, responsabilizou também os postos revendedores pela não instalação de lacre nos respectivos tanques de combustível, sob pena de aplicação de multa. Rapaz, a lei disse exclusivamente às distribuidoras, mas veio o governador com decreto e ampliou isso, dizendo que também era para punir os postos de combustível que tirasse o lacre. Será que pode isso? Vamos ver. Não estou falando nada. É o item que vai dizer se está certo ou está errado. Não é o comando. O comando podia falar o que quisesse. Pergunta. Na situação narrada, o governador extrapolou o poder regulamentar, visto que fixou por decreto uma responsabilidade não prevista em lei? Certo ou errado que o governador extrapolou o poder regulamentar, já que a lei falou que era exclusividade das distribuidoras para receber multa caso rompesse o lacre? Extrapolou ou não extrapolou? Extrapolou, porque a lei que é maior que o decreto, a lei que é maior que o decreto, disse que é única e exclusivamente a responsabilidade das distribuidoras. Ou seja, se é única e exclusivamente, não tem outro. E se o governador vem e diz que tem outro, quebrou esse único exclusivamente. Em vez de detalhar, acabou criando um direito, uma obrigação nova. Ou seja, feriu o princípio da legalidade, porque foi além do poder regulamentar. O poder regulamentar só detalha, ele só explica. Ele não pode inovar a ordem jurídica criando direitos e obrigações novos. Então, o governador fez isso ao quebrar isso exclusivamente através de decreto. Então, tá certo, o governador extrapolou aqui. O gabarito é certo. Mais uma chance. Próximo.
Certo ou errado? Isso aqui é CESP, né? A edição do decreto observou fielmente os limites impostos ao Poder Executivo de editar atos normativos? E aí, esse decreto, ele observou fielmente o limite da lei? Esse decreto, ele observou fielmente os limites impostos ao Poder Executivo na hora de editar um decreto? Não, né? Porque ele extrapolou o poder, então ele não observou fielmente o que deve ser o poder normativo. O decreto teria observado fielmente os limites do Poder Executivo na prática de um ato normativo se ele tivesse respeitado a lei, mas ele não respeitou a lei, então está errado. Ele não observou fielmente, não. Entenderam por que está errado isso daí? Sobre a mesma questão, na hipótese em questão, o decreto é um ato primário do Poder Executivo e tem caráter interno. Está tudo errado, porque se é um decreto que regulamenta uma lei, a lei é o ato primário e o decreto é o ato secundário. Então está errado dizer que o decreto é primário, o decreto é secundário, porque ele regulamenta a lei. A lei é o primário e o decreto é o secundário. E tem caráter interno? Errado de novo, porque o posto de gasolina não está dentro da administração. O posto de gasolina é um órgão da administração? Se fosse, ia ter caráter interno. Mas o posto de gasolina é externo à administração. O posto de gasolina pertence ao mercado, à sociedade. Então, o caráter é externo, porque o posto de gasolina está fora da administração. Então, o decreto tem caráter secundário, porque ele regulamenta uma lei, e externo, porque ele alcança fora da administração. Então, está muito errado isso aqui. E aí, era muito difícil essa questão CESP. Próxima questão CESP de novo. Era difícil isso aí, Breno? Acerca dos princípios e poderes que regem a administração pública, julgue o item. Certo ou errado? No exercício do poder regulamentar, o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos? Certo ou errado essa daí, Breno? No exercício do poder regulamentar, o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções e cargos públicos quando vagos? Pode ou não pode? Certo ou errado essa daí, Breno? Certo, né? É o decreto autônomo. Mais uma da CESP aí. No exercício do poder regulamentar, os chefes do executivo não podem editar atos que contrariem a lei ou que criem direitos e obrigações que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Está certo ou está errado dizer que o chefe do executivo, usando o decreto, não pode contrariar a lei, não pode criar direitos e obrigações novos se não fere o princípio da legalidade? Está certo ou está errado isso? Está certo ou está errado que, usando o poder regulamentar, o chefe do executivo não pode contrariar a lei, não pode criar direito e obrigação nova, só pode dar fiel execução à lei, senão ele fere o princípio da legalidade. Certo, né? Certo. É para isso que serve. Ex do tio, né? Então tá certo aqui. 13. O exemplo do tio que o senhor falou agora. 13 e 14 agora aqui. Dá licença, tio. 13 e 14 aqui. Essas aqui são da IESES e da Funiverso. Licenciativo, né? Quando o chefe do Poder Executivo expede um decreto especificando o conteúdo da lei, está a administração pública exercendo qual poder? Pô, essas bancas são muito facinho, né? Poder regulamentar, né? Letra A. Se ele está dando fiel execução, se ele está regulamentando, se ele está especificando a lei, explicando, detalhando, poder regulamentar. Não podia ter normativa aqui, senão ia dar zebra, né? Ia ter dois certos. Mas se não tivesse regulamentar, o certo seria poder normativo, né? Não pode ter os dois juntos. E a última aqui da noite, essa é da Funiverso. Funiverso, uma banca do Distrito Federal, né? Fez o concurso para professor em 2012 aqui.
Poderes administrativos são o conjunto de prerrogativas que tem a administração pública para alcançar os fins almejados pelo Estado. Nesse aspecto, o poder de editar decretos do governador do Distrito Federal é exercício de qual poder? É bem facinho essas bancas, né, velho? Quando não é CESP e FCC, né? É bem facinho. E aí, o poder do governador de editar decreto, que poder é esse? Regulamentar, letra E. Tá? E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? O que vocês acharam da aula de hoje aí? Eu vou encerrar a gravação aqui, já tem 2 horas de gravação. Assim que eu souber como é que encerra. Tá? Aqui. Interromper gravação. Não interrompeu ainda, né? Tem que clicar aqui. Depois tem que clicar aqui ainda. Não,